Vamos hoje para mais um podcast Line Responde e hoje eu vim responder a dúvida da Fernanda Carmelo. Fê, um beijo e obrigada pelas dúvidas que você mandou. As dúvidas sempre me inspiram a criar um novo conteúdo para vocês, isso é muito bom. Então vamos lá, né? A Fê perguntou o seguinte, ela mandou algumas perguntas longas, então eu vou condensar aqui basicamente a essência de uma das perguntas que ela fez. Que foi o seguinte, é uma competição, no caso se todos do planeta usarem a lei da atração ao mesmo tempo, se todo mundo usar a lei da atração ao mesmo tempo, para criar a própria realidade, o que vai acontecer? Por exemplo, se uma pessoa tiver um desejo que seja igual ao da outra pessoa, né? E aí ela questionou isso. Se as pessoas tiverem desejos iguais, por exemplo, ganhar na loteria, um prêmio da loteria. E aí o que vai acontecer, né? Se as duas pessoas tiverem o mesmo desejo, como é que vai ficar? Vai virar uma competição? Quem tem mais poder de atração é quem vai conseguir atrair? É isso que ela queria saber. Basicamente, do que eu compreendi sobre a dúvida dela, era isso, né? Quem estiver atraindo mais, quem estiver vibrando mais, como é que vai acontecer isso? E é engraçado que eu me lembrei muito daquele filme Todo Poderoso. Quem assistiu esse filme lembra do que eu tô falando agora, que eu vou falar agora. Tem uma cena, né, que o Todo-Poderoso ele começa a responder a todos os pedidos das pessoas. Ele se torna Deus já se tornou Deus, Todo-Poderoso, para quem não lembra, é um filme do Jim Carrey, do final, sei lá, final dos anos 90, começo dos anos 2000, 2002, 2003, mais ou menos. Eu lembro que era mais ou menos essa época, 2004, eu acho. Tava no ensino médio. E aí o Jim Carrey ele começa a ficar doido. Primeiro ele questiona Deus por tudo que Deus fez na vida dele, que faz na vida dele, e aí ele fala que é muito fácil ser Deus, até que ele se torna o Todo-Poderoso, se torna Deus. E quando ele se torna, ele começa a ficar maluco com os pedidos de oração que ele recebe do universo, assim, das pessoas. E muitos pedidos são para ganhar na loteria. E aí o que acontece é que acontece uma coisa inédita. O maior número de pessoas que ganhou na loteria, só que todas ganharam um valor irrisório, porque como ele atendeu o pedido de todo mundo para ganhar na loteria, todo mundo ganhou. Eu lembro que ele fica meio que como se fosse um respondendo e-mail, né? Uma pessoa que responde e-mail, uma pessoa assim que é do suporte, mais ou menos assim. E aí ele ficou como se estivesse no suporte, respondendo todo mundo, só que ele deu sim para todos os pedidos, porque era muito mais fácil do que dar conta de tentar ler a pergunta. É muito engraçado essa parte do filme. E aí ele deu sim, 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 sim. Tinha um monte de post-it assim na sala que ele tava, que era todos os pedidos de oração que tava recebendo e tal. E aí ele deu sim, e aí apareceu no jornal depois que foi o maior número de ganhadores da loteria. Todo mundo acertou, só que assim, pelo fato de todo mundo ter acertado, ninguém ficou milionário. Porque cada um ganhou uma parcela muito pequena do prêmio. É uma coisa engraçada essa parte desse filme. E aí a gente questiona, né? Se todo mundo usar a lei da atração, no caso, é isso que vai acontecer? Todo mundo vai ganhar uma parcelinha mínima do prêmio? Não, tá? Não funciona assim. Ou, por exemplo, se eu quero, por exemplo, R$ 1 milhão, eu quero ganhar um prêmio, a Ju colocou, a Ju não, a Fê, ela colocou até um valor que uma moça ganhou, acho que R$ 112 milhões que uma moça ganhou. E aí, né? Ela ganhou e aí a pessoa, você pensa o seguinte no caso, né? Se as pessoas, por exemplo, que nem ela colocou, fico pensando nesses 300 mil raspadinhas e tal que tem aí. Se todo mundo quiser ganhar, no caso, como vai funcionar? Quem pratica mais a lei da atração é que vai conseguir? Como é que funciona isso? Todo mundo vai acontecer que nem no filme, né? Que cada uma das pessoas... A Fê não perguntou exatamente sobre o filme, mas eu comecei a lembrar do filme, por isso que eu tô trazendo aqui. Porque pode ser que você também pense dessa forma. Vai acontecer que nem o filme, cada um vai ficar com uma partezinha desse dinheiro. E aí, o que acontece? Como eu estava dizendo, se você, por exemplo, quer ganhar 112 milhões de reais, porque você quer ganhar isso, porque... esse é o desejo que você tem. Só que não tem só você que quer esse 112, que é o prêmio máximo da loteria. Vamos dizer que hoje, na Mega Sena, no que for que você vai jogar, tem o prêmio máximo e que você quer o prêmio máximo da loteria, né? E aí o que vai acontecer? Quem tem mais prática da lei da atração, quem tá mais alinhado é que vai ganhar, é quem tá mais... Como é que vai ser? Se todo mundo no universo conhece a lei da atração, utiliza a lei da atração e atrai as coisas que deseja. Como é que a disputa vai ser? Vai ser uma disputa? O universo vai estar lá, tipo, agora pra quem que eu dou? Não funciona assim. Cada desejo que a gente tem expande mais o universo. Como assim? Se, por exemplo, né, a gente tem uma visão limitada e escassa da realidade, como se fosse uma torta que precisa ser dividida.
tá? Então, assim, como se existisse um único quantidade de dinheiro ali. Se a gente parar para analisar, um dia desses, há um tempo atrás, eu comecei a observar um vídeo mostrando a quantidade de dinheiro que é produzida na Casa da Moeda, só aqui no Brasil, né? A quantidade de dinheiro que é produzida. E é muito dinheiro, muito mais do que circula. Então, assim, é muito dinheiro, tá? E o universo, né? A cada vez que a gente emana um desejo, o universo se expande, o seu eu superior se torna um correspondente vibracional para aquele desejo que você é. Então, se você desejou agora, eu quero ter 112 milhões de reais, aí pensa nesse dinheiro, nesse valor, que esse dinheiro que te traz, aí o seu eu superior se torna milionário. Tanto que no seu vórtice, que é a sua realidade vibracional, ela tem uma quantidade infinita de dinheiro que está ali. Porque toda vez que você desejou por dinheiro, o seu eu superior se transformou mais. Não recebeu porque, lembra que a lei da atração, eu sempre vou repetir aqui até que você entenda. Passo 1, peço. Passo 2, a fonte responde. Passo 3, deveria se receber. Por que que você não recebe? Porque você não está alinhado ao seu desejo. Ou seja, você precisa emitir um sentimento, pensamento, que é, no caso, uma vibração. A combinação pensamento e sentimento gera uma vibração. Então, você precisa emitir uma vibração correspondente ao seu desejo. Qual a vibração correspondente a um desejo, por exemplo, de 1 milhão de reais, 100 milhões, 112 milhões, 300 milhões, enfim, quanto for para você? Qual a vibração correspondente? A vibração de bem-estar, a vibração de liberdade, a vibração de escolha, porque é isso que você sente e que você deseja sentir quando tem dinheiro. Para você entender, é só pensar o que você sente quando você não tem dinheiro. Que aí você vai entender que o contrário é o que você sente. Então, quando você presencia, mesmo quando você não pensa, tá? Eu quero ganhar 112 milhões na Mega Sena, sei lá. Mas quando você passa por uma situação de escassez, toda vez o contraste é uma diferença, tá? Então, quando você experimenta algo de uma polaridade, a polaridade oposta, ela vai ficar mais clara. Então, quando eu experimento a escassez ou a falta de escolha ou a falta de liberdade que a falta do dinheiro me traz, a minha parte não física, ela automaticamente se transforma no oposto daquilo. Então, a escassez, a falta de dinheiro, a falta de escolhas quando eu não tenho dinheiro, qual o sentimento de ter dinheiro? A sensação de liberdade, de escolha, de poder, tá bom? Então, assim, de bem-estar. Então, tudo aquilo, aquela sensação, toda vez que eu sinto a falta, né, do dinheiro, eu produzo dinheiro numa realidade vibracional. Não está no banco, não está na minha conta, mas está numa realidade vibracional. Por que que não vem? Porque eu acho que é difícil ganhar na Mega Sena, porque eu ainda observo a realidade que está aqui nesse momento, manifestada, e não a que eu acabei de criar, que no caso o meu eu superior também sou eu, que está vivendo já aquilo que eu criei, tá? Então eu criei aquilo, já está, mas por que que não vem para a realidade física automaticamente? Porque eu acredito que é impossível, porque muita gente... Então, assim, as crenças que eu acredito sobre esse assunto me impedem. A realidade que eu estou observando, que eu ainda não tenho, no caso, me impede, porque tudo isso, quando eu penso, por exemplo, que é impossível, o que que eu sinto? Bem ou mal? Mal. Quando eu penso que é muito difícil, bem ou mal? Mal. Quando eu penso que se eu tivesse a quantidade de dinheiro, talvez possa acontecer coisas ruins comigo. É um sentimento bom ou mal? Mal. Sentimento negativo. Então, toda essa reverberação de sentimento negativo não combina com o meu sentimento de bem-estar de quando eu tiver essa quantidade de dinheiro. Por isso que não vem automaticamente, porque a vibração que eu estou emitindo sobre o desejo de ter mais dinheiro não combina com o próprio desejo que é de me sentir bem. Beleza? Então, vamos fechar esse parêntese aí para vocês entenderem. Então, esse que é o ponto aí. Mas aí, o que que acontece, né? Como eu estava falando, esse é o seu desejo que você quer de ter mais dinheiro. Deveria vir automaticamente na sua realidade vibracional, esse dinheiro já está lá e o universo, toda vez que você deseja esse dinheiro, o universo se expande. Toda vez que a sua colega de trabalho deseja mais dinheiro, o universo se expande. Só que a gente entende que é uma torta que precisa ser dividida. Não. O dinheiro vem na medida, quanto mais dinheiro você deseja, mais dinheiro é criado nesse universo. Ele não vem para você, não encontra caminhos para chegar até você porque você está bloqueando. Agora, um ponto interessante aí, tá? O que que acontece, né? Quando eu falo, por exemplo, que eu quero ter, eu passo por uma situação de aperto financeiro, qualquer coisa, e eu emano o desejo de ter mais dinheiro,
O universo cria essas possibilidades para mim. Ele vai me entregar pelo caminho de menor resistência ou caminho de maior permissão. Como assim caminho de menor resistência ou caminho de maior permissão? Se, por exemplo, eu acredito que é muito difícil ganhar na loteria, isso é um caminho de resistência. Quando eu penso que é difícil, eu me sinto bem ou me sinto mal? Mal. Então, é um caminho de resistência. Quando eu acredito nisso, esse caminho ele não está aberto para mim. Porque eu acredito que é impossível. Agora, se eu sou uma pessoa, por exemplo, se eu vivi num ambiente onde as pessoas tinham muita facilidade de ganhar coisas, a pessoa fazia um sorteio, uma rifa, ganhava muita coisa, eu acredito que eu sou uma pessoa sortuda, eu acredito que é muito fácil eu ter sorte, eu acredito que é muito prático para mim conquistar coisas. Então, o que acontece? Esse é um caminho. Quando eu penso, por exemplo, que esse é um caminho fácil, prático e possível, o que acontece? Eu tenho alguma crença negativa, eu me sinto bem em relação a isso. Então, esse é um caminho de permissão para mim, não é um caminho de resistência. Então, eu tenho que entender o seguinte: eu quero mais dinheiro. A sensação que eu vou sentir quando eu tiver aquela quantidade de dinheiro, importa se esse dinheiro vai vir pelo caminho da loteria, se eu, por exemplo, vou encontrar uma mala de dinheiro, ou se eu, por exemplo, vou criar uma coisa extraordinária que vai me trazer todo esse dinheiro. Qualquer caminho, no caso, que eu conseguir esse dinheiro, importa? Não. Entende? Então, assim, quando a gente pensa que é uma competição, a gente está tentando controlar o caminho e não faz parte, tá? Qual é o ponto? Eu peço, a fonte responde, eu recebo, no caso, eu permito para que eu possa receber. A forma, o como isso vai chegar até mim, não é trabalho meu. Porque eu não sei, às vezes, quais são os caminhos de menor resistência para que aquela quantia de dinheiro, aquela situação que eu desejo chegue até mim. Mas a minha fonte, o meu eu superior sabe. Então, o que eu preciso fazer? Eu só preciso me alinhar ao meu desejo, eu preciso permitir, praticar uma vibração condizente com o desejo que eu quero, no caso, que é o desejo de me sentir bem. Esse é o desejo final de qualquer coisa que você deseja, você quer se sentir bem. Então, assim, eu preciso combinar com aquele desejo, vibrar e mandar uma vibração condizente com aquele desejo, para que aquele desejo venha. Mas eu não preciso me preocupar por qual caminho aquele dinheiro vai vir. Então, se, por exemplo, tem 100 mil pessoas querendo 112 milhões, querem aquela quantidade de dinheiro. Primeira coisa, nem sempre aquelas 100 mil pessoas realmente querem aquela quantidade de dinheiro. Elas querem a sensação emocional que aquela quantidade de dinheiro traz. Muito provavelmente as pessoas vão sentir, no caso, essa sensação emocional de liberdade, de bem-estar, de escolha, com quantidades diferentes de dinheiro, tá? Então, o que vai acontecer? Se todo mundo praticasse a atração, todo mundo estivesse em estado de permissão constantemente, o que aconteceria? A quantidade de dinheiro, independente, ainda que fosse a mesma quantidade de dinheiro, viria de formas ilimitadas para ela a partir do caminho de menor resistência. Vamos supor uma coisa interessante, é só a gente parar para analisar. Por exemplo, o Mark Zuckerberg, que criou o Facebook. O que acontece? Ele é milionário hoje? Sim. Ele ganha muito dinheiro? Sim. Ele ganhou na loteria? Não. Aí, por exemplo, um ganhador do Big Brother. Eu não sei, eu acho que a Juliette ganhou o Big Brother, eu não assisto televisão. Só sei que a Juliette é famosa, eu sei que ela participou do Big Brother porque eu ouvi o povo falando. Então, vamos supor, se não, ela não ganhou, vocês fingem que ela ganhou. A Juliette, ela tinha um desejo por dinheiro e tal. Aí, o que aconteceu? Qual o caminho de menor resistência para ela? Foi ganhar o Big Brother. Ela também ficou milionária? Ficou. Hoje ela faz umas campanhas publicitárias que ela ganha muito dinheiro. Sim, ela jogou na loteria? Não. Aí, por exemplo, uma pessoa também que, sei lá, atores famosos que ganham muito dinheiro, por exemplo. Ela jogou na loteria? Também não. O dinheiro veio para ela? Sim, só que por outro caminho. Um jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo, ele fala que ele falou quando ele era pequenininho, ele falou pro pai dele que ele seria muito rico. Ele ganhou na loteria? Não. Qual era o caminho menor de resistência para que esse dinheiro viesse para ele? Jogando futebol. Tem muita gente que joga futebol e não é milionário, que nem o Cristiano Ronaldo? Sim. Ele está alinhado com um caminho de menor resistência para que o dinheiro flua para a realidade dele? Sim. Porque tem um monte de jogadores de futebol. Quantos ganham a mesma quantidade que o Cristiano Ronaldo ganha? O Cristiano Ronaldo ganha bilhões por hora, por segundo. É muito dinheiro que ele ganha. Como que isso vem para ele? Pelo caminho de menor resistência que está para ele. Ele não determinou um caminho. O universo foi lá e conduziu ele pelo caminho de menor resistência que aquele dinheiro chegaria para ele. Então é essa a realidade. O Elon Musk, o cara da Amazon, ele é bilionário.
Como que ele ganha? Ele ganhou na loteria? Não. O que ele fez? Teve uma ideia simples, né? O Jeff Bezos, ele é o cara fodão da Amazon, mas o que aconteceu com ele? Ele simplesmente... a ideia hoje em dia, se você olha a Amazon, muito grande, negócio mundial, você pensa que é muito grande. Mas ele começou vendendo livros de uma forma muito simples, numa salinha da casa dele. Eu lembro, acho que era na garagem da casa dele. Eu lembro, quem vê pensa que eu tava junto com ele, né? Eu lembro quando eu vi esse documentário, eu não lembro onde foi que eu vi, mas eu vi falando que até a mesa que ele trabalhava, na verdade, não era a mesa, era uma porta. Ele não tinha mesa, então ele pegou uma porta, colocou no escritório dele, que era o que ele tinha para poder empilhar as coisas e fazer a entrega para onde pessoas que não conseguiam ter acesso ao livro, ele entregava, facilitou isso. Virou tão grande que nos Estados Unidos hoje a Amazon entrega por drone, tem robozinho assim para separar as entregas, é uma coisa muito louca, expandiu o mundo inteiro. Será que ele tinha um desejo de ficar milionário? Provavelmente sim. Ele conseguiu? Sim. Foi pela loteria? Não. Então, assim, não é o caminho, tá? O universo vai te entregar isso pelo caminho de menor resistência pra você. Então, assim, nunca vai ser uma competição se todo mundo praticar, porque cada pessoa aqui, é o que eu falo, cada pessoa aqui, sabe aquelas bolas de luz colorida? Sabe, uma bola de luz colorida que tem, por exemplo, embalada, que aí tem uma única luz, só que cada saída da bola, ela tem uma película de uma cor. É uma única luz, pensa que é uma única luz branca, né? E aí cada película daquela bola de luz, cada buraquinho tem uma película, uma vermelha, outra amarela, outra laranja, outra roxa, outra é azul. Enfim, cada película daquela faz com que uma única luz ela seja expandida de várias cores diferentes. Isso é quem nós somos. Nós somos feitos de uma única luz expressando de várias cores diferentes. Esse é o filtro que cada um vê a realidade. O que é o filtro que cada um vê a realidade? São as domesticações que a gente recebe quando a gente chega aqui. Cada um foi criado numa família diferente. Essa única luz se expressando de várias maneiras, de várias formas, vindo para essa realidade espaço-tempo por vários caminhos diferentes, pai e mãe, né? E ali tem aquele construto, aquela realidade, aquelas pessoas que você convive, que vai criar a socialização que você tem. Então, por exemplo, a Mariazinha, ela quer ficar milionária. Aí o que acontece com a Mariazinha? Só que ela tem toda a realidade ali, o sistema de crenças que ela foi criada, a sociedade, as pessoas, o micro-universo dela ali, que ela foi criada, fez com que ela acreditasse que ela não é uma pessoa sortuda. Mas a Mariazinha, ela acredita que ela tem muito talento para alguma coisa. E aí o que acontece? Esse é o caminho de menor resistência para que a Mariazinha consiga o dinheiro que ela quer? Para o universo, sim. Então, o que acontece? Se ela se alinhar, se ela entrar em estado de permissão com o desejo que ela quer, o universo, no caso, vai entregar para ela aquele desejo pelo caminho de menor resistência dela? Vai. Por exemplo, o Mark Zuckerberg. Aí ele era o cara super inteligente, nerd, construiu uns aplicativos muito louco e tal, construiu o Facebook. Esse é o caminho de menor resistência para que o dinheiro venha para ele. Fez com que outras pessoas perdessem dinheiro? Óbvio que não. Essa história que a gente tem de que para um ganhar o outro tem que perder é uma premissa falsa baseada na escassez. Que a gente entende que tem uma quantidade limitada de dinheiro e que essa quantidade limitada de dinheiro, se eu ganho, outra pessoa perde, porque eu estou acreditando no único caminho, eu estou acreditando, tentando controlar o caminho que o dinheiro vem até mim. Agora, quando eu entendo que o universo se expande a cada desejo que eu tenho e que existem caminhos que são... Eu tenho acesso a um determinado caminho, todo mundo consegue criar um aplicativo muito bom, tipo Facebook, e que tem várias funcionalidades e que fez, sei lá, milhões de pessoas utilizam. Não, aquela é uma habilidade... Tudo aquilo está relacionado ao caminho de menor resistência do marketing. Tem outras pessoas que construíram aplicativos tão bons quanto eles, o cara do TikTok, sei lá. Mas aí o que acontece? Esse é o caminho de resistência para essas pessoas, para que essas pessoas recebam o desejo de prosperidade e abundância que elas querem. Entende? Agora, por exemplo, tem pessoas que ganham na loteria com muita facilidade, porque aquele é o caminho de menor resistência para ela. Então, eu preciso simplesmente entender o meu desejo por prosperidade, entender que o que eu quero não é ganhar na loteria, é o que eu sempre falo aqui. Por exemplo, uma questão também de relacionamento, isso é muito complexo para a maior parte das pessoas entenderem. E aí volta de novo para a sensação de competitividade em relação se todo mundo utilizar a lei da atração. Já pensou se todo mundo, por exemplo, duas mulheres desejarem ter o mesmo namorado ou ter o mesmo marido? O que vai acontecer ali? Então, o universo vai criar dois maridos? Não.
Presta atenção, é sentimento, tá relacionado a sentimento. Aquilo que a gente quer porque se sente bem, que vai fazer a gente bem. Não necessariamente aquela pessoa, mas o sentimento que eu desejo experimentar, que eu acho que aquela pessoa pode me proporcionar, tá? O dinheiro, não é o dinheiro em si, o papel. Eu pego o papel, eu fico muito feliz. É a sensação que aquele papel me traz, a sensação de liberdade, de escolha. Quando eu tenho dinheiro, a sensação, o bem-estar que eu tenho é de escolha, de liberdade. Então, a emoção que eu quero atrair está relacionado a isso. A mesma coisa uma pessoa. Aquela pessoa faz com que eu me sinta bem. Mas o que eu quero, na verdade? Aquela emoção. Só aquela pessoa pode me trazer aquele sentimento? Óbvio que não. Tá? Porque se fosse assim, a gente só teria um relacionamento na vida. Porque só uma única pessoa foi capaz de me trazer aquela sensação de bem-estar. Óbvio que não. Então, qual que é o negócio? Duas mulheres querem o mesmo cara. Talvez nenhuma delas fique com o cara. Entendeu? Por quê? No caso, existem N caras que podem trazer para ela a mesma sensação de bem-estar, de amor, de apreciação, de valorização, do que for que ela espere sentir com aquela pessoa, entendeu? Então, assim, a lógica é você focar no que você quer sentir e parar de controlar o como aquilo vai ser, qual o veículo que vai te trazer aquela sensação. Que nem, por exemplo, eu quero sentir liberdade, eu quero sentir a percepção de escolha, eu quero sentir facilidade, eu quero sentir fluidez. Isso está relacionado à sensação que o dinheiro me traz. Agora, eu quero ter 112 milhões na minha conta. Tanta gente tem 112 milhões na conta hoje e não está feliz. Por quê? Não é o papel, não é a quantidade de dinheiro, não são as cifras que aparecem na sua conta, não é a quantidade de dígitos que tem na sua conta o responsável por essa sensação. Mas a sensação, o que importa realmente não é isso, entende? O que importa é a sensação. Então, você precisa focar na sensação do que você quer atrair. E dessa forma, se todo mundo entendesse a lei da atração de verdade, porque é aí que está o negócio, não pensasse, por exemplo, que eu quero atrair os 112 milhões da loteria, mas eu quero a sensação de liberdade, de bem-estar, de escolha, de fluidez, de facilidade que o dinheiro me traz. O dinheiro vai vir por caminhos que você nem imagina. Pode ser por uma loteria, se esse for o caminho de menor resistência para você. Você pode ter uma ideia bizarra de criar algo totalmente inovador. Você pode fazer qualquer coisa que vai trazer esse dinheiro para você, tá? Não necessariamente também essa quantidade de dinheiro, porque pode ser que você nem precise dessa quantidade de dinheiro, pode ser que você precise de muito mais para você sentir tudo isso, baseados nos sonhos e nos desejos que você tem. Então, quando você não controla o caminho, você entende realmente que o que você quer experimentar é a sensação emocional daquilo e não aquilo exatamente, você solta e você entende que o universo vai te entregar aquela sensação. É que nem o cara. Quantas pessoas estão num relacionamento fracassado ou num relacionamento ruim porque elas definem o cara. Só que ela não sabe se aquele cara vai trazer a sensação emocional de verdade que ela quer. Ela vai lá e ela cria uma expectativa. Eu acho que aquele cara vai me fazer tão feliz. Tô falando cara, mas pode ser a garota, enfim, o que você quiser. Mas aí o que acontece? Você põe a expectativa que aquela sensação que você quer tá naquele exato caminho, tá naquele exato veículo. E na verdade você esquece, você troca, né, o veículo, no caso, você troca, ao invés de você desejar a sensação emocional, você começa a desejar o veículo. E nem sempre aquele veículo vai te trazer aquela sensação emocional. Aquela estrada vai te levar para o caminho, para o destino que você quer. Então você precisa focar no destino, né? E aí você vai focar no seu destino e você vai atrair o seu destino, que é a emoção que você quer sentir, e não o caminho que pode trazer aquilo. Muita gente tem dificuldade de visualizar, por exemplo, por conta disso. Ela foca, por exemplo, não na sensação que ela quer sentir, mas ela foca, às vezes, numa coisa específica que aquela coisa nem traz emoção nenhuma para ela. Ou aquela pessoa, aquela circunstância. E aí, por conta disso, ela não consegue atrair com base na visualização. Porque o objetivo da visualização é você sentir a emoção condizente com aquilo que você quer realizar. E não ver uma situação ali, que, por exemplo, que aquela visualização, ela precisa te trazer o sentimento. O foco, o segredo é o sentimento. Porque você, a lei da atração, ela responde à vibração. A vibração está relacionada ao sentimento que você emana. Então, você precisa emanar a vibração, o sentimento de tal forma que você emite um sinal para o universo daquela sensação e um sinal combinante, no caso que é o seu desejo, vem para a sua realidade, entendeu? Então, é esse que é o negócio. Então, Fê, todo mundo que tem essa dúvida, nunca vai haver competição no universo, principalmente porque ele é controlado pela lei da atração.
tá? Então, assim, as pessoas não têm competição, não existe competição, porque a gente tá falando de vibração. É um universo vibracional, não um universo de coisas, entendeu? Então, assim, os caminhos, essa coisa da gente pensar nessa competição e a gente achar que a gente tem que controlar o caminho não pertence a gente, tá? Pensa no que você deseja sentir e não na coisa em si que você deseja, porque você só quer aquela coisa pelo sentimento que aquela coisa vai te trazer. Tá? Sempre isso. Por exemplo, né, um exemplo que eu já dei aqui, por exemplo. Então, o que acontece? Uma mãe, geralmente o que acontece? Uma pessoa que tem dificuldade de engravidar, depois que ela adota um bebê, ela tem mais facilidade de ela engravida. Acontece muito isso. Uma pessoa tinha muita dificuldade de engravidar, quando ela adota um bebê, aí de repente ela vai lá e engravida. Porque o que ela queria em si era o sentimento que ter um bebê ia causar. E aí, quando ela tem um bebê, ela reverbera esse sentimento da sensação de ter um bebê, de cuidar. Eu não sei qual é o sentimento, mas assim, eu nunca tive um bebê. Então, quem tem, entenda aí o que eu tô querendo dizer. Mas o que acontece? Aquela pessoa, ela experimenta aquele sentimento numa vibração tão forte. Não importa que aquele bebê não é dela, não importa que ela não passou pelo processo de gestação, porque o processo de gestação era só o caminho que ia levar ela ao desejo que ela tinha de cuidar, de ter um bebê, do amor que ela vai experimentar, de cuidar de um outro ser, enfim, tudo isso. Então, qual que é o negócio? Quando ela tem um bebê, que mesmo não sendo pelo caminho da gestação, o que vai acontecer? Ela começa a experimentar aquele sentimento de tal forma, ela reverbera para o universo aquele sentimento de tal forma que aí ela engravida, ela tem um bebê dela mesma. Entende? Ela parou de controlar o caminho. Ela estava tentando engravidar, ela soltou. Quero só o bebê. Aí ela vai lá, ela adota um bebê, sente toda aquela sensação boa de ter um bebê, e aí ela soltou o controle sobre como aquilo ia acontecer. Ela conseguiu sentir o desejo que ela queria, e aí aquele desejo vem, às vezes ela engravida até de mais de um bebê. Porque o caminho não é mais importante para ela, entendeu? Ela soltou tudo, ela liberou, eu vou me sentir bem, independente do que aconteça. E aí você foca mais no sentimento de bem-estar, é aquilo que eu estava falando, de como eu quero me sentir, eu reverbero tanto bem-estar, que só mais bem-estar tem que vir. Então, como eu vou me sentir muito feliz tendo aquele bebê, então ele também vem para minha realidade, porque eu tô reverberando uma vibração condizente com o que eu quero realizar. E aí aquilo pode vir de diferentes formas, o meu desejo pode vir de diferentes caminhos. Não necessariamente por aquele que eu controlo. E eu tenho certeza que ninguém aqui se importa se vai ganhar 112 milhões de reais, seja na loteria, ou por qualquer outro caminho que seja íntegro, que seja seguro, que te faça sentir bem. Entendeu? Então, assim, se você focar no desejo de liberdade, de bem-estar, se você focar em evocar, conjurar esse sentimento dentro de você, de forma que você emane esse sentimento para o universo, para que ele te traga mais do mesmo, o caminho que esse dinheiro vai vir não faz a menor diferença. Entendeu? Então, se você não pensa dessa forma, de que existem caminhos por qual o dinheiro vai vir, não existe competição nenhuma no universo. Não existe competição. Tem muito mais do que a gente é capaz de poder experimentar. É só a gente olhar para a natureza. Tem sempre muito mais árvores do que pássaros necessários para povoar as árvores. Tem muito mais fruta do que a gente é capaz de consumir. Só é analisar. Quando você vê uma árvore, por exemplo, a árvore ela cai fruta do pé, os passarinhos comem, e aí quem tem plantação geralmente, a pessoa que tem mais assim em casa mesmo, não para a indústria, mas assim em casa, às vezes doa para vizinho, porque uma planta, uma árvore, de uma única sementinha, criou uma árvore, e dessa árvore traz tanto fruto, uma semente gerou uma árvore com tanto fruto, que aquela pessoa não é capaz de consumir. Então o universo, ele é abundante infinitamente. Então, se todo mundo desejasse ter liberdade financeira, que é isso que as pessoas querem quando elas pensam na loteria, o sentimento de liberdade, de escolha, de satisfação, de bem-estar, que o dinheiro vai trazer, se elas focassem nisso, o dinheiro viria para elas de infinitas formas, não só pela loteria, porque já existe muito mais dinheiro do que essa quantidade disponível no universo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resposta e curte o vídeo, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Você está cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas.
O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.